Então, vamos aproveitar esse tempinho aqui que estamos reunidas. Temos poucas pessoas ao vivo, algumas assistem depois mesmo, mas como quem está por aqui pode trazer as questões, então eu vou fazer algumas, orientações, vou dar explicações a respeito dessa fase do desenvolvimento em que as crianças começam a aprender, brincar de forma autônoma, e vocês fiquem à vontade para me perguntar, tá? Não precisa esperar eu concluir a apresentação do tema. Esse é um tema, como eu disse já na divulgação desse encontro, é um tema sensível, pois as famílias muitas vezes têm angústias a respeito, e é um tema que envolve uma certa confusão entre a qualidade de presença, o tempo de qualidade e uma atitude de recreadores dos filhos, como eu até falei mais cedo nos stories, né. É muito comum que a gente perceba as crianças na carência de brincar com a gente, como se essa então fosse uma necessidade do desenvolvimento infantil, e quem não brinca com as suas crianças deve estar com alguma dívida. Também há uma confusão que eu percebo nos relatos dos pais e mães, é que muitas vezes há uma carência da própria criança, que não teve uma experiência de ter pais e mãe, né, pai e mãe que brincaram quando essa pessoa, que agora é uma pessoa adulta, foi criança. E aí, às vezes, dá uma sensação de que, eu preciso corresponder àquilo que eu não tive, eu preciso cuidar daquilo que ficou em falta em mim. E aí, esta é uma percepção que precisa ser reconsiderada, né. Nós, é claro, que sentimos falta dos nossos pais, sempre assim será. Independente do tempo que os pais nos dedicaram, nós teremos uma memória afetiva da falta, porque também isso é o que nos constitui como seres humanos. E aí, a partir dessa falta, muitas vezes nós vamos em direção aos nossos filhos, né, e pautando a nossa experiência na maternagem, na parentalidade, através daquela falta. E é preciso cuidar disso, porque senão nós confundimos aquilo que é nosso, daquilo que é necessidade real da criança. Toda criança vai criar uma imagem, como eu acabei de dizer, de que seus pais estão em falta, em alguma falta. Essa falta pode ser projetada, inclusive, no brincar, mas pode ser projetada em outras dimensões da nossa existência, tá? Então, por que que eu peço para que a gente separe isso? Porque senão quando eu estou com a minha criança, com o meu filho, minha filha, eu posso, na verdade, estar na tentativa de fazer uma reparação daquilo que os meus pais deixaram, e aí quem está comigo é a minha própria criancinha, é a minha Natucinha de 3, 4, 5, 6, 7, geralmente mais velha, né, que a gente tem a memória de ter sentido falta de alguém brincando conosco. Mas nesses momentos quase não vem à tona as memórias do quanto nós nos divertíamos com os nossos pares, com as crianças que tinham a mesma idade ou idades semelhantes, primos, vizinhos, quando a gente brincava na rua ou brincava na casa dos avós, dos tios. Essas lembranças a gente quase não traz, né. Quando nós temos os filhos, o que vem é a lembrança da falta, não é curioso? É como se só isso existisse, mas não é assim, né. Não é só isso que existe, existem outras experiências que também precisam ser consideradas. Espera um pouquinho que eu não estou mais vendo ninguém aqui agora, o que que será que me aconteceu? Ah, tá, que a Bru saiu também, aí pronto, então não tinha mais ninguém. Voltou. Desculpa, Bru, fica à vontade. Ai, ai, é que é estranho falar aqui sozinha. Mas vamos lá. Então, enfim, eu trago esse alerta para inicial, né, para que a gente pare e pense sobre o que é nosso e o que é da nossa criança. O que que a criança, precisa? Quando eu trago aqui esses encontros formativos, eu gosto sempre de ofertar minha experiência ao longo de tantos anos, né,
dedicada aí aos cuidados e à educação de tantas e tantas crianças, eu tenho, uma possibilidade de trazer a vocês um olhar que é técnico também, né. Além de todo o meu afeto pelas crianças, eu tenho uma visão como pedagoga, como especialista em desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, sobre o que as crianças realmente necessitam. Elas precisam de um ambiente seguro para viver. A segurança afetiva, ela é garantida desde a barriga ou não, né? Nós podemos, ter uma ligação profunda com a criança desde o útero. A mãe que 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 gera essa criança ou a família que recebe essa criança após um tempo, né, se for uma situação de adoção, por exemplo, ou o pai que não gerou, mas que tem aquele vínculo que já se inicia quando essa criança está num contexto de gestação. Esse vínculo profundo é o que a criança precisa para se sentir segura na vida. Ela não precisa que o pai ou a mãe esteja dedicado a ela no brincar apenas, mas sim que esses cuidadores, que essas pessoas que são responsáveis pela educação e pelos cuidados no ambiente familiar, tanto quanto no ambiente, escolar, tenham essa criança no coração, tenham essa criança, eh, na lembrança e num lugar de pertencimento da tua existência a partir do momento em que você estabelece uma relação afetiva com essa criança. Agora, isso não significa que o tempo todo nós precisamos nos ocupar desta criança ou pensar nela o tempo todo para que então haja segurança afetiva. A segurança afetiva, ela é dada num âmbito do invisível, do intangível, do impalpável, mas é quase possível tocar, né, é antagônico mesmo, porque você não tem como ver esse vínculo, mas é quase possível você tocar. Aquele momento em que você fecha os olhos e relaxa, e sabe profundamente, sabe, não é com a cabeça, sabe do fundo da tua alma, do fundo do teu ser, que essa criança agora é parte da sua existência, e essa criança também sente isso como sendo parte da existência dos seus cuidadores. Isso é o vínculo. É isso que a criança precisa para se desenvolver com segurança, além da segurança, com uma garantia de que tudo que vai acontecer com ela pode ser cuidado pelo cuidador, né. Então o que a criança sente quando algo ocorre dentro dela ou ao redor e ela vai olhar buscando um adulto? Ela pede apoio, ela pede ajuda de alguma forma, ou ela chora, ou ela fala, ou ela chama, o que ela faz? Ela comunica o seu desconforto emocional, físico, e o adulto, o cuidador que está responsável pela criança, responde. E quando responde, ela vai integrando que ela é parte de uma relação. É disso que a criança precisa. A gente faz isso desde que ela nasceu, a gente faz isso dedicando cuidados práticos, cuidados afetivos, cuidados, relacionais mesmo, trocando a fralda, dando banho, tocando essa criança, acariciando, olhando para ela com amor, com afeto, com cuidado, com preocupação, ora com tensão, com braveza. Todas essas oscilações que são as oscilações próprias da nossa dimensão humana, as alternâncias de presença, de ausência, tudo isso é o que compõe um relacionamento profundo e humano. Tudo isso é o que compõe o vínculo afetivo e a conexão, o pertencimento, o reconhecimento. Dito isso, a gente tem que saber que presença é muito mais do que brincar com a criança. Presença é ter a criança na sua presença, mesmo que você esteja ausente. É ter a sua presença na vida dessa criança, mesmo na ausência, mesmo na distância. Então, isso é muito mais complexo do que, por exemplo, você pode atuar no brincar, fazer um personagem, virar um recreador. Quando mocinha, quando adolescente, eu era recreadora.
e vestia de palhaço, e fazia festa, e vestia de bonequinha, de princesa, e animar as festas das crianças quando, na época, nem havia buffet. E esse era um papel que a gente tinha que desempenhar ali, querendo ou não, tendo vínculo com essa criança ou não, a gente produzia uma relação de uma festa de 2 horas, que às vezes o contratante prorrogava para mais uma ou então 2, e a gente ficava ali numa relação de recreação com essa criança. Vai dizer que eu saía dessa festa e tinha estabelecido um vínculo com ela? Não, eu brinquei com ela, mas isso não necessariamente é vincular-se a uma criança. É claro que se eu quiser me vincular a uma criança, o brincar é uma ótima via, mas não é a única, né. O cuidado é uma via, inclusive, muito mais rápida e efetiva para uma criança bem pequena, que não brinca na interação com o adulto, por exemplo, né. Então é algo para se pensar. Isso é da nossa parte, da nossa percepção sobre o que as crianças precisam. E o que elas precisam no campo do brincar? Elas precisam poder brincar em paz, elas precisam de tempo, de espaço, de materiais, desta segurança afetiva, dela perceber não com uma percepção, assim, mental, mas sensorial, uma experiência humana, profundamente humana, de contato, de ter borda, de ter contorno no outro, que é o que faz com que ela seja inteira, é a relação profunda com o outro. Quando ela tem isso, segurança, ela pode ir brincar em paz, porque ela tem uma condição interna de sustentar a própria companhia e de dar continuidade para aquilo que é interesse e curiosidade. Mas se uma criança pequena não teve essa oportunidade quando pequenininha, desde bebê, por exemplo, sempre um adulto ficou animando essa criança, interrompendo aquilo que era uma pesquisa dela. Por exemplo, quando um bebê está ali parado, olhando a própria mão, e aí se encanta pela mão, vem um adulto e diz: "Ah, você está fazendo isso. Ai, tira a mão da boca. Ai, tudo há uma interrupção. Quando a criança está ali, num início de contato consigo, a gente já interrompe, conversa e amplia e chama a atenção da criança para nós. E aí nós vamos criando uma condição na relação de que há uma dependência. A criança quase mal se vê e já olha para ver se o adulto está vendo. Então isso é bem lá no início que pode se dar naturalmente, mas quando isso não se dá, geralmente é na escola, pela primeira vez que a criança tem paz para brincar. É a primeira vez que ela descobre que dentro dela existe um ímpeto de descobrir, que ela tem agência, que ela tem potência, e não só que ela é uma receptora do mundo, mas sim que ela age no mundo e que ela tem certo poder de influência no mundo, né. Então, às vezes, é só na escola que isso vai acontecer. E se foi só na escola, tudo bem, sempre é tempo de começar a entrar em contato consigo. Às vezes a gente só vai entrar em contato consigo mesmo de maneira profunda quando adultos, num processo terapêutico, por exemplo. Então, quando a criança tem ali em torno dos seus 2 aninhos e está na escola e estão aprendendo a brincar sozinha, e sem que os adultos a olhem como se ela estivesse solitária, como se ela estivesse abandonada, como se ela estivesse coitadinha, brincando sozinha, não tem ninguém para brincar com essa criança. Não, na escola, quando ela brinca sozinha, ela está sendo vista e incentivada, encorajada a continuar mais as suas pesquisas. A partir daí também vai ter relações com outras crianças, mas não com os adultos o tempo todo. Os adultos vão fazer um papel não de animadores, mas daqueles que dão estrutura para o ambiente favorecer o brincar, que vão trazer materiais interessantes, que vão organizar o espaço de maneira interessante, que vão garantir apoio nas mediações de conflitos quando esses acontecem, que vão garantir acolhimento quando essa criança entra num desconforto, por exemplo, porque teve uma queda. Os adultos dão essa estrutura.
mas não ficam interferindo o tempo todo nas interações das crianças, a não ser que a criança esteja em processo de aprendizagem desse brincar autônomo. Muitas crianças chegam aqui na escola e ficam parecendo assim, perdidas no espaço e olham para lá, olham para cá, e elas precisam desse tempo também de observar o brincar dos outros para se inspirar. E aí a gente às vezes faz uma ponte, uma mediação entre aquilo que ela no momento em que ela está e aquilo que nós entendemos como um potencial de desenvolvimento da criança. Então a gente faz companhia para ela nessa transição entre o não sei brincar de maneira autônoma e o brincar de maneira autônoma, né. Então não é que nunca nós podemos brincar, e esse é um ponto que eu quero também chegar, antes de escutar vocês que estão aqui presentes. Quando eu digo de brincar sozinha, não é para liberar os adultos para fazerem o que quiserem e ficarem, eh, mesmo sem essa responsabilidade de estar com as crianças. Mas isso pode acontecer como uma consequência do objetivo primeiro, que é dar espaço para as crianças brincarem em paz e não ficar alimentando dependência emocional. Porque se brincar é viver, se essa criança só sabe brincar com um adulto que a anima, ela também só sabe viver com um adulto que anima. Mas sim, ela realmente precisa do adulto para viver, para cuidar, porque nós não somos independentes, por isso que eu não estou falando de brincar independente, mas sim autônomo, que tem autoria, que tem eu, que tem aquilo que vem do meu ímpeto de trazer a minha pesquisa, a minha verdade ao mundo. É isso que eu quero que a criança descubra. Não é que ela se sinta só no mundo, mas sim que ela saiba que dentro dela há uma potência que pode ser expressa, que pode ser interessante e que pode gerar para ela muito, 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 muito prazer. Então é isso que, em primeiro lugar, a gente quer garantir. E, consequentemente, ela fica em paz e vocês também, adultos, podem viver, se relacionar, não tem que estar em revezamento de turno, um com a criança para o outro estar cozinhando, o outro estar fazendo alguma coisa. Eu não estou falando de crianças tão pequenininhas naquela fase em que pode haver perigo de acidente doméstico. Quando isso acontece, a gente precisa colocar a criança para brincar dentro de um contorno, dentro de um contexto, não um cercadinho pequenininho, mas às vezes a gente tem que cercar o espaço, fechar portas em que a criança não pode ir, tirar objetos que são perigosos dos móveis baixos, né, fazer um contexto de brincar seguro, para que a criança possa circular entre vocês, né. Nós não podemos falar isso enquanto nós estamos com o bebezinho engatinhando e estamos cozinhando, fervendo uma água, fritando alguma coisa. Isso é perigoso, com alguma coisa no forno, aí acidente doméstico é uma fase perigosíssima. Então a gente tem que cercar. Você pode colocar aquela cerquinha mesmo da na cozinha, e deixar a porta aberta, e a criança está te vendo. Mas se você tem dentro de você a certeza, a firmeza de que a criança pode, merece, tem o direito de brincar de maneira autônoma. Então você vai criando pouco a pouco as condições. Eu nunca que faço uma orientação familiar vou falar diretamente sobre o como, a prática, sem antes dar essa fundamentação, porque senão eu posso dizer a vocês: "Faça isso, faça aquilo, aqui na escola a gente faz assim, assim, assim", e vocês não saberem para quê. E aí qualquer primeira resistência da criança falar: "Não quero", e te pegar pelas pernas, você dá logo os braços e leva ela para fazer as coisas junto com você, ou então para tudo e senta com ela. Agora, se você entende profundamente que ela tem o direito de brincar de maneira autônoma e que isso vai contribuir para o desenvolvimento da pessoa que ela é, e vai desenvolver habilidades de vida, então você faz o quê? Sustenta, ensina, pouco a pouco ela aprende, e pouco a pouco ela vai gostar muito e você vai se admirar com o potencial de criatividade da criança. Na prática agora, vamos lá. Seguinte, quantidade de brinquedo. Não pode ter muito brinquedo. Tem famílias que têm mais brinquedos que nós temos na escola inteira. Eu já tive relato de famílias que foram bem transparentes e disseram: "Tem muito brinquedo".
e ganha muito e a gente compra muito. Então, doa. Eu não vou nem dizer guarda, nós estamos passando por um momento tristíssimo, né, em que as crianças do sul precisam de muitas coisas, inclusive de brinquedos. Aproveite o ensejo, doe. Tira. "Ah, mas minha criança tem apego. Ah, ela não quer". Faça você assuma você essa responsabilidade. Não pode esperar que a criança abra mão daquilo que você mesmo ou mesma colocou como um objeto de apego, enfim. Então, desapegue, faça a sua parte. Dê um limpa, tire as coisas que estão repetidas ou que tem demais. A criança não precisa de muito brinquedo, ela precisa de pouco e geralmente vai gostar mais. Se você oportunizar, ela vai gostar mais dos objetos não estruturados ou dos objetos que têm a possibilidade dela criar coisas, como bloquinhos de madeira, bloquinhos de construtor, peças de monta-tudo, né? Mesmo coisas que elas possam construir, brinquedos de construção são muito importantes, tá? Então, você já limpa esse contexto. Garanta um espaço estável que a criança possa saber onde estão os brinquedos, não pode deixar tudo espalhado. Até porque a responsabilidade pela ordem é do adulto. A criança pequena está aprendendo sobre ordem conosco. Então, se ela é recebida por um ambiente constantemente organizado, fica muito mais fácil dela integrar essa ordem como necessária para também o seu interior se organizar. E eu estava dizendo ontem, ainda numa orientação familiar, se coloca da altura da criança e observa um ambiente todo bagunçado. Veja que impacto isso tem dentro de você. Porque ainda a gente pode olhar a bagunça de cima. A criança se mistura naquela bagunça. Ela é a própria bagunça, ela é mais uma pecinha solta ali no meio daquele tanto, daquele mar de brinquedos. Não deixe isso acontecer, né? Apoie. Ainda hoje estava conversando com a Bru a esse respeito. Ela assume o agrupamento 5 e é uma professora exemplar, literalmente uma professora exemplar. E ela tem ajudado as crianças a reconhecerem o quanto não é gostoso ter todos os brinquedos da sala ao mesmo tempo espalhados. E que eles precisam, que cada criança precisa ir pegando aquilo que vai brincar e guardar o que não vai brincar. E isso pode parecer rigoroso no início, mas depois traz paz e traz criatividade para essas crianças. O que é muito interessante de perceber que limites saudáveis criam possibilidades. Limites saudáveis geram campo de experiência e de possibilidades. É muito lindo. Mas a gente é que precisa sustentar isso repetidas vezes. A Bru ainda disse: eu vou ter que dizer isso muitas vezes ainda durante o ano. Sim, mas a gente confia no potencial das nossas crianças. E quando a gente confia, a gente investe, e investe, e investe incansavelmente, porque educar é um trabalho que, se você não tiver disponibilidade para atuar de maneira incansável, você desiste, porque aí fala, ah, deixa para lá, é mais fácil que eu mesma guarde, ou que eu peça para a empregada guardar. Mas isso não educa. E eu me desresponsabilizo da minha função de colocar limite. Vivian, pode trazer sua pergunta. Oi, Natu. Falando sobre esse tema de brinquedos, né, do guardar, recentemente, até na tutoria, eu conversei um pouquinho com a Bruna sobre a questão do guardar, porque na escola ela é super participativa e ela guarda todos os brinquedos. Em casa, não. Então, às vezes, parece um sofrimento, uma coisa que machuca, e aí aquilo faz chorando, então parece que isso magoa de fazer. A gente fala, vamos fazer juntos, né? Mas a gente percebe que ela não faz com prazer. Você tem alguma dica, alguma forma como que a gente pode deixar isso mais leve, mas que isso se torne um hábito para ela também em casa? Uhum. Ela vai precisar perceber, talvez aí seja uma avaliação a se fazer sobre a quantidade, porque se é igual colocar muita comida no prato de uma criança que já não é muito boa de garfo. Às vezes, só dela ver que tem muita, ela já pode se angustiar. Então, esse é um ponto importante para se perceber. Se tiver muita coisa ali ao mesmo tempo,
Pode ser mais difícil do que ir brincando e organizando. Brinca e volta a organizar. Não é para criar um ambiente também em que nada pode estar solto, nada pode estar um pouco bagunçado, não é isso não. Mas tem que ter esse limite entre, olha, vimos que tem muitas coisas, já vamos começar a organizar para que isso fique mais confortável. E uma outra coisa, ela perceber que dentro do ciclo do brincar, há o arrumar. Então a gente escolhe o brinquedo, brinca e guarda. São 3 etapas, né. E aí quando isso se dá de maneira cíclica, o guardar não fica para a hora da exaustão da brincadeira. Aqui a gente precisa garantir tempo para guardar com as crianças. E se tem muita coisa espalhada, aí a gente tem que fazer correndo. Então o guardar tem que ser parte da experiência do brincar. Sabe? E você pode fazer isso de maneira a ir classificando, e aí dando nome, e aí dizendo: "Ah, vamos colocar aqui nessa cesta dessa cor, ai, aquele ali", como parte como quando a gente brincava de casinha, Vivian, já mais velhas, e que era mais gostoso arrumar a casinha do que brincar de casinha? Né, então um pouquinho disso, assim, que também o arrumar, o organizar pode ser gostoso. E se ela estiver percebendo como um castigo, como uma coisa assim, né, eu quis dizer castigo, assim, como uma coisa pesada, como você falou, vocês podem dizer: "Ah, vejo que isso é muito difícil para você aqui em casa organizar. É que para nós a organização é muito importante. Nós estamos fazendo, você está aprendendo. A gente vai fazendo, fica aqui com a mamãe, eu vou fazendo a minha parte e a sua para te ajudar. Então, amorosamente, a gente pode também ir rompendo. E aí você pode fazer isso de forma leve, porque geralmente também quando a gente deixa tudo muito espalhado e aquelas coisas, o que que a organização vai trazer para nós? Tensão. Porque você olhou aquilo, você ai, ficou aflita, a família fica aflita, e as expressões são de: "Vamos, vamos, vamos". Sabe, igual quando a gente sai atrasado com uma criança, e que aí aquela tensão faz com que ela não queira nem fazer as coisas e não coopere? Então a gente também tem que incluir o guardar quando o nosso limiar de paciência ainda existe. E não deixar, assim, para a última hora, perto da hora de dormir, perto da hora de vamos começando. "Ah, você ainda está brincando aí com esse? Eu já vou guardando esse". Aí a hora que você percebe é igual quem esses dias eu estava falando disso também no meu Instagram, quem não gosta de lavar louça, mas não tem jeito, tem que lavar, não tem quem ajude, por exemplo, porque eu falo assim: "Se tiver parceiro em casa, um cozinha, outro lava", mas quando não tem, você não gosta da tarefa, então vamos incluindo ela enquanto você cozinha. Estou cozinhando e estou lavando e estou organizando e não deixa aquele caos. Eu não ligo de ter um caos, porque eu adoro lavar louça, é real, eu amo lavar louça. Eu só não gosto quando não tenho tempo, mas se eu tiver tempo, eu ligo uma música, eu ponho um podcast, eu tenho insights lavando louça. Eu adoro. Eu não ligo de terminar de ter aquela pia assim, mas tem gente que aquilo é uma angústia, né? Então, ir lavando é uma dica, né? A mesma coisa da brincadeira. Então, quem sabe vocês darem um novo sentido aí para essa experiência juntos, pode ficar, mais natural o guardar, tá? Então essa é uma coisa prática. A segunda questão prática, para ajudar a criança a brincar sozinha, é você fazer um investimento numa organização de um contexto de brincar. A gente chama assim na escola. Talvez vocês já possam ter visto em algum momento a sala arrumada de alguma forma que seja convidativa para brincar. Lá no agrupamento 3, por exemplo, a brincadeira de casinha, de mercadinho, de qual que era a outra, Bru, que agora recentemente tinha? Dos As agru fantasias e os animais agora. Isso, dos animais. Então você passa na sala, você fala: "Nossa, esses dias eu passei e falei: "Milene, de manhã, tô com vontade de entrar aí e brincar", dá aquela vontade de brincar, né. Então você pode organizar, às vezes é um tapetinho, com uns bloquinhos de monta tudo, uns carrinhos no meio, ou um tecidinho, alguma coisa que você colocou uma ordem, fez um carinho para essa criança através desse convite, né. E aí você diz para ela, por exemplo, sei lá, se ela vem para a escola à tarde, você fica com ela de manhã e você diz: "Olha o que a mamãe preparou para você, brincar aqui". E aí não é para a gente brincar,
Não, é para você brincar. E aí você deixa ver o que vem. "Ah, mas brinca com a mamãe, brinca comigo". E você diz: "Ah, você consegue brincar, olha como você sabe brincar sozinha, pode falar sozinha", né. Então investir também na sua confiança de que ela possa, e não vai ser de um dia para o outro, que aí ela já fica brincando sozinha, mas você pode ocupar um espaço um pouco mais distanciado, né, e deixar que essa criança te veja por ali, mas sem que você esteja o tempo todo interferindo nessa brincadeira. Às vezes ela vai te envolver, mas devolva ela a si mesma, né. Aí pouco a pouco essa distância vai aumentando, e porque ela vai se envolver com aqueles contextos. E aí o que que você pode fazer? Percebeu que está se desinteressando? Você fala: "Ah, então eu vou trocar esses objetos aqui, vou trazer aquela outra boneca tua, espera aí que eu vou lá pegar". Você vai lá, pega mais uma boneca, pega mais um tecido, tira uma coisa, coloca outra. Esse é o processo de transição que a gente também faz aqui na escola, até que a criança consiga se interessar pelas próprias brincadeiras. E aí isso pode ser, assim, muito perigoso, tudo isso que eu estou ensinando, se a gente não tiver um critério de garantir tudo o que eu disse na primeira parte da apresentação, que é a segurança afetiva. Se você se colocar em primeiro plano aí e só quiser que sua criança brinque sozinha para que você se livre dela, aí você não deve seguir os meus conselhos, porque aí o que você está fazendo é uma distorção do que eu disse. Primeiro, a gente vai garantir vínculo e segurança afetiva e tempo de qualidade com essa criança. Não adianta, você só fica longe, você só fica ocupada, ou você só fica aqui, né, no celular enquanto sua criança está ali e querer que ela brinque sozinha, não é isso. Você não vai se anestesiar na sua tela enquanto ela brinca. Você olha ela brincando nos primeiros dias e depois, sabe o que você faz? Vai se ocupar de coisas produtivas. Mais para frente, a hora que ela estiver mesmo brincando sozinha, o que que você faz? Vai fazer a sua comida, vai cuidar das coisas da casa, vai cuidar do quarto dela, vai fazer alguma coisa por você, vai pintar sua unha, sabe assim? Vai viver as coisas, vai, sei lá, organizar algo, ler um livro. Eu falo isso porque senão as crianças também nos veem anestesiados na tela e querem a nossa atenção, porque ela não está percebendo você operando. Na pedagogia Waldorf, as educadoras, assim, por exemplo, vão fazer um crochê, elas vão varrer o quintal, elas não ficam então, tem uma concepção de que as crianças se alimentam, se nutrem do fazer do adulto também, né, eu acho bonito isso nessa abordagem. E em casa a gente pode fazer o mesmo. Como assim você dizer: "Ah, eu não consigo fazer nada em casa porque eu tenho uma criança". Como faziam as nossas mães, né? Como que elas davam conta de 2, 3 filhos, as avós com 4, 5 paravam para sentar e brincar? "Ah, mas é justamente isso que me fez falta, porque foi isso". Não foi isso que te fez falta. O que te fez falta é próprio do humano, nós vamos ter sempre falta. Nós caímos do paraíso na terra e caiu, nasceu aqui num mundo cheio de contingências. A gente só precisou encontrar um nome para essa falta. Mamãe não brincou comigo. Se tivesse brincado, talvez tenha até brincado, mas você nem lembra, porque o que fica é a falta, né. Então, assim, é ilusão muito grande nossa achar que a gente vai sentar para brincar, parar tudo, desorganizar tudo. Às vezes essa criança não tem nem rotina em ordem, porque a família não conseguiu fazer a comida, não conseguiu colocar roupa para as coisas em ordem, porque está brincando com essa criança. Aí faltam outras coisas, sabe. Então, assim, não estou dizendo que não é para brincar com criança. Pega um final de semana, um dia, vai, faz uma leitura gostosa com essa criança. Eu recebi esses dias atrás uma família para orientação e me corta o coração, assim, da mãe que é tão presente em tantos níveis da vida da criança, mas não gosta de sentar e brincar, e ela se culpa tanto, ela se acha uma péssima mãe porque não gosta de sentar e brincar, né. Então, assim, não é isso que torna uma mãe uma boa mãe, quando essa mãe senta e brinca. Ou então: "Ai, o pai é um paizão, porque ele brinca com a criança de tudo". Não é isso que se faz. Bom pai, boa mãe. Bom pai e boa mãe são aqueles suficientemente bons para
atender às necessidades da criança. A criança precisa da gente conectada a ela, e não recreando ela, como eu já falei antes, né. Então, assim, vai brincar com a sua criança? Brinca, mas no momento em que for possível, em que você também tiver vontade de brincar. "Ah, mas eu não tenho vontade de brincar nunca". Aceite isso e cuide, então, da sua criança de outras maneiras, e invista mais ainda em espaço para ela brincar sozinha, né, com amor, com afeto, e não com uma sensação, assim, de livrar-se, de se isentar da responsabilidade por ela. Envolva ela nos seus afazeres, se você é mais tarefeira. Eu sou uma pessoa, assim, mais tarefeira também, não sou de sentar e brincar com os meus filhos, né. Então, quando eles estão ali comigo e eu estou, por exemplo, eu me sinto tão presente com eles quando eu levo e busco da escola. A gente tem tantas conversas boas, às vezes até conversas difíceis que acontecem enquanto eu estou dirigindo, ou então quando a gente está ouvindo uma música juntos. Eles estão agora já no fundamental e aprendendo umas músicas na escola, bonitas, assim, de Skank, o Pedro aprendendo bossa nova, e aí o Antônio pede as músicas, o Pedro também. A gente tem trocas tão gostosas que podem valer muito mais do que se eu me forçar a abrir um jogo e brincar com eles, porque eu não estou presente de verdade. Então, a gente precisa aprender a qualificar essa presença e garantir para as crianças, por exemplo, uma fatia do nosso final de semana, do nosso período noturno. Ou então, assim, olha, validar o tempo em que nós jantamos juntos, o tempo que eu invisto na rotina que antecede o horarinho do sono, na leiturinha, no afeto, no abraço, nessas transições de levo para lá, busco daqui. Validem isso como presença e deixe que as crianças estejam em paz para brincar. Esta é a minha mensagem de hoje. Espero ter contribuído para que vocês reflitam e separem um pouco das coisas e e ajudem as crianças a serem autônomas, que é isso que elas merecem. Vivian, você tem mais pergunta? Aproveita que você está aqui particular, praticamente. Não, eu acho que é isso, Natua. O guardar o brinquedo é sempre uma aflição, e eu acho que é isso, a gente carrega muita culpa, porque toda hora, brinca comigo, mãe, eu quero brincar com você. Então você fica muito, parece que a gente tá sempre devendo, a gente brinca, brinca, mas tá sempre em falta, né? Uhum. Então eu acho que a questão do criar os ambientes, eu acho que é muito bacana, independente do espaço. Ah, não dá para ter um espaço muito grande. É um tapetinho, é o que você falou, eu gostei da ideia. É um cantinho do quarto que dá para deixar a casinha montada, não precisa guardar sempre ela a hora que acaba de brincar. Pode deixar um ambiente organizado, mas não necessariamente tudo guardado, porque quando você deixa todos os brinquedos guardados para a criança, do que eu brinco? Parece que você nunca tem brinquedo, né? Ela não tem a iniciativa de procurar o que ela vai brincar. Então, quando está num espaço, é mais fácil de ver, e falar, vou brincar disso, né? Uhum. Então, é isso, é tentar Sim. colocar em prática. E o Lorenzo, ele já vai estar numa fase um pouco diferente, em que o movimento é prioridade agora, sabe? Os esportes e o movimento. Então, vamos supor, você falar: "Lorenzo, está entediado? Vai dar uma volta no prédio, vai explorar". Usa essa expressão para ele: "Vai explorar". "Ah, vamos comigo?". Eu: "Não, vai você". Então, é você liberar um pouco ele para se separar um pouco da Heloísa, porque são fases muito diferentes. E ele não tem mesmo que brincar com ela, ela não tem mesmo que brincar com ele. Não é para isso, né, irmãos, não precisa. Então, assim, que ele se sinta um pouco, assim, mais essa autonomia dele vai se dar pelo deslocamento dele de um lugar para outro. "Ah, mas não tem ninguém lá embaixo", não tem problema, vai lá ver, você fala com o porteiro. Sabe, assim, as relações, o movimento, a liberdade de ir um pouco para fora de casa, que é o que a gente faria se tivesse na rua, sendo criado na rua. Nessa idade, a gente já ia brincar na rua com os amigos, né. Então, aproveita o meninão. Perfeito, boa dica. Pois Porque a hora que então, a gente vê, a gente já está respondendo: "Não, brinca de tal coisa, vai brincar de tal coisa". Você já está querendo resolver para para dar uma alternativa. E não, ele que tem que criar a alternativa sozinho, né. sim, sim. E tem muito potencial para criar, esse tem. Perfeito.
Obrigada, Natu. Gina, mais alguém tem pergunta? Estou vendo aqui algumas pessoas na. Não? Só ficaram ouvindo? Digam aí se fez sentido, que eu vou fechar a reunião se mais ninguém tiver questões. Obrigada, Vivian, pela presença, viu? Pelas suas questões também, que sempre ajudam a ampliar. Bru, você Olha acha quem que... quer falar um oi aqui, ó. Oiê, saudade de você, tudo bem? Eu só te Só vejo no seu aniversário, praticamente, ele né? quer ir na escola da Elô para brincar lá. Mãe, o Deixa dia que você for buscar a Elô, me pega antes que eu quero ir lá um pouco. bem. Hoje eu fui buscar o Antônio aqui pertinho, ele falou também, eu quero ir lá na escola. Eu falei, agora já foi todo mundo embora. Tem que combinar o Gostoso. dia desses meninos se encontrarem. É isso aí. Tá Obrigada, bom. viu, meninas? Beijo, Vi. Tchau. Que bom, Rô, que fez sentido. A pequena já tá soltinha brincando. Linda. Bru, então eu falei tudo que a gente tem de percepção aqui na escola. Falou sim. Organização, o guardar, escolher os materiais, a ausência com presença, completinho. Então, tá bom. Ai, que bom, Karen, que fez sentido também para você. Um beijo, então, para vocês todas que estiveram aqui e para quem vai assistir depois. Beijo, beijo. Até. Tchau, tchau.